Então, finalmente, o Bitcoin desabou, bateu aí no nosso alvo mais pessimista e agora o mercado acabou. É o fim do sonho, não vai ter mais alta. Agora é bear market até outubro de 2026, porque o calendário do Bitcoin não permite alta fora dessa data. Então, vamos todo mundo desligar o nosso computador e esperar aí tudo aconteça exatamente de novo na mesma data, porque afinal a gente não precisa olhar gráfico. Já está tudo garantido, está tudo programado. Vamos desligar tudo. E em outubro a gente nem precisa ligar. Só aperta o botão de comprar e vai dar tudo certo, tá? Então, eu não acredito em absolutamente nada disso que eu estou falando, tá? Então, se vocês acham que o mercado vai funcionar por causa de datas, se ele só vai subir porque ele tem que subir na data específica, já nem continua nesse vídeo, porque não é para vocês, porque eu não acredito em ciclos baseados em tempo, e sim em ciclo financeiro. Eu acredito que quando um sinal aparece, ele não pode ser ignorado por um motivo tão fraco e sem base como datas. Então eu sigo otimista. A gente bateu num suporte que era totalmente possível, a gente está tendo uma reação interessante, e o que vai definir ou não o nosso caminho é o que acontece depois desse evento que a gente viu aí na semana passada. Então, vamos ver o que o Bitcoin nos reserva, os sinais que ele está dando e por que eu continuo otimista, continuo acreditando no mercado e finalmente a gente voltou para uma zona de compra do Bitcoin e agora ninguém quer comprar, não faz o menor sentido, tá? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda demais aqui o canal a continuar crescendo e, claro, a nossa área de membros está perdido, se torna membro do canal, tá? Então, vamos lá. Aconteceu a queda, então. Era uma queda que eu esperava? Não. Eu achei que o mercado ia corrigir tanto assim? Não. Agora, o que isso muda na nossa visão de longo prazo? Na minha, nada. Tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro. Então não tenho o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. E não adianta vir chorar aqui nos comentários porque eu não ligo. Tá? Eu deixo isso aqui bem claro. Tá? Então, vamos lá. O que aconteceu no Bitcoin até agora? Nada. Por quê? Porque a gente veio testar um topo histórico anterior. Algo super saudável, tranquilo e viável para o mercado fazer. E a gente vinha falando isso aqui há meses. Que zona de compra do Bitcoin era só abaixo dos 80 mil dólares. O suporte dos 70 era o nosso ponto mais importante. Onde a gente tinha toda a liquidez desse pessoal que acumulou aqui para romper o topo histórico lá em novembro de 24. Então imagina que aqui a gente teve um pessimismo muito grande também com o mercado, por ele ter subido rápido demais, aquela chatice de não podia subir, bater topo histórico antes do halving, aquele blá 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 de sempre. E aqui muito dinheiro trocou de mão. Muita gente nova entrou aqui. Isso aqui é um evento natural. A gente voltar para testar esses players. O que uma pessoa esperta, um grande fundo, alguém inteligente faz? Ele faz preço médio quando o preço atinge o seu preço ou abaixo. Por quê? Porque ele quer defender sua posição. Isso aqui é muito além do que o gráfico está dizendo. Isso é comportamento humano, tá? A única coisa que se repete todo ciclo é o comportamento humano. Então, aqui, consciente ou inconscientemente, todo mundo que comprou aqui, ou até quem vendeu aqui e se arrependeu, estava sonhando com Bitcoin a 70 mil de novo para recomprar, ou quem está comprado aqui para aumentar sua posição, defender sua posição e segurar o mercado. Tá? Como a gente teve em 2023, tá? Quando a gente veio fazer essa queda do Bitcoin no bear market, olha como a gente rompe o topo, o mercado não retesta e ele vem retestar no bear market. A única diferença é que a gente está fazendo então esse reteste agora. Não muda nada, o teste é o mesmo, só mudou o quê? O tempo, porque o tempo não é igual, nunca vai ser igual. Aliás, se for igual, é mera casualidade, não é uma regra, tá? Na minha opinião. Beleza? Então, por enquanto, nada a se preocupar com relação à estrutura do Bitcoin. E o que a gente está fazendo já nesse semanal? Um volume elevadíssimo, mercado em pânico. A gente teve na quinta-feira um medo e ganância em 9. Na sexta, quando o mercado subiu, o medo e ganância caiu. E na verdade, isso é um ótimo sinal que o preço está subindo com pessimismo. Isso aí é algo que injeta mais gente shortando, mais gente pessimista. E isso é mais combustível para o mercado se
ele for reverter, tá? Então, por enquanto, esse semanal tá muito, muito bonito. O que a gente veio aqui realmente foi fazer uma liquidação extrema e um medo extremo, assim, muito além até do que eu esperava. Beleza? Mas é sim ainda totalmente válido. O que vai deixar o nosso cenário bonito? A gente fazer um padrão parecido com a pandemia. E muita gente parece que esqueceu, né? Todo mundo que eu vejo, inclusive gente boa que eu gosto, quando vai analisar o Bitcoin, começa a analisar os fundos, os topos, simplesmente esquece o que aconteceu na pandemia. Tipo, a pandemia não existiu. Começa a analisar aqui, já pula para cá, depois já vem para essa região. E eu não entendo por quê, porque afinal o mercado já estava caindo antes da pandemia. Então a gente já estava num processo corretivo que começou aqui em junho de 19 e culminou o fundo a pandemia. O processo de correção já estava acontecendo, tá? Então isso aqui não pode ser ignorado como se tivesse sido um erro. É aquelas narrativas que grudam na cabeça das pessoas e elas não notam como essa realidade acaba sendo distorcida. E o que a gente teve aqui, pegando no diário? Um mercado altamente pessimista, e aqui eu estava, na época, eu vi essa queda toda aqui, tá? Eu vi o preço chegando aqui nos 3.600 e eu vi o comportamento das pessoas nessa recuperação. Se vocês olharem os indicadores de medo e ganância na época, pode ser que a gente tenha algo parecido. É porque aconteceu no ciclo passado? Claro que não, porque o comportamento humano pode ser o mesmo, que é o quê? O mercado voltar a subir e o medo e ganância continuar em queda ou na zona vermelha, mesmo com o preço subindo. Por quê? Porque todo mundo já jogou a toalha, todo mundo já desistiu, tá todo mundo shortando e o preço vai subindo mesmo assim até ele estourar e entrar em zona de euforia, tá? Então, pode acontecer algo parecido, não porque aconteceu no ciclo passado, que a gente pode ter um comportamento humano muito parecido pelo tamanho do pessimismo que a gente está agora. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. E é isso que eu ficaria de olho para acontecer agora na semana que vem, nas próximas semanas, que é justamente o quê? O mercado começar a lateralizar aqui, ou até mesmo subir devagarinho, tentar fazer um pivô, alguma coisa nesse padrão aqui, e o medo e ganância continuar alto e as pessoas continuarem em negação mesmo vendo o preço subir. A gente pode acabar vendo esse padrão acontecer, tá? Que é um padrão humano, vai muito além de gráfico, datas e candlezinho que sobe e desce, tá? A gente tem que focar muito no comportamento e essa conexão que a gente tem com os movimentos do preço, tá? Então, o que eu ficaria de olho aqui? Para mim, Bitcoin, Ethereum, Solana é dentro, tá? DCA, bateu o alvo, Ethereum, Solana, tudo deu oportunidade de compra, inclusive na nossa área de membros, lá no nosso membro classe A, a gente falou na hora que estava caindo justamente essas oportunidades são as mais sólidas, o mercado mais tranquilo, tá? Então, agora eu ficaria de olho nesse comportamento do mercado para as altcoins. Bitcoin, para mim, abaixo de 80, não tem conversa. Para quem queria comprar, tá tendo oportunidade de ouro. Se perder esse 59, continuar em queda, beleza. Aí a gente vai ter que esperar mais um sinal. Mas se a gente começar a beliscar esse fundo, ou começar a subir de lado, e principalmente voltar abaixo desse fundo, os 80 mil dólares, meu amigo, a gente vai ver muita gente tomando ferro aí, tá? Inclusive é o que eu acredito. De novo, eu não acredito em bear market do jeito que as pessoas falam. Para mim, bear market, cada um dá o seu contexto. Se é uma queda maior que 50%, beleza, a gente teve um bear market agora. Mas acabou, então, tá? Mas quem fala em bear market, cravando data em outubro, esquece. Eu não concordo, não dou a menor bola para isso, respeito quem acredita, tá? Então, para mim, o mercado tem tudo aí para voltar a subir, altcoins estourarem, altcoin season e tudo mais, eu sigo posicionado, não vendi absolutamente nada nem quando chegou lá no 126, tá? E vou continuar procurando os meus gatilhos de compra aí para as altcoins, Bitcoin, Ethereum, Solana, para mim já é dentro, beleza, pessoal? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante, e dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo na tela para vocês. Valeu!